Este programa tem o apoio cultural Copenhagen e Carmin. O meu convidado de hoje é uma pessoa muito importante na história do Brasil de ontem, de hoje e de amanhã, porque ele é um exemplo como pessoa e como profissional. Ele é engenheiro aeronáutico, ele foi presidente fundador da Embraer, criou o primeiro avião, depois ele foi presidente da Petrobras, ele foi presidente da Varig, ele criou Pele Nova Biotecnologia, e agora ele é reitor da Unimonte, entre muitas outras coisas que ele faz, que eu vou tentar traduzir aqui nesse programa, que é um programa, mas deveria ser no mínimo 10. Eu falo com Osiris Silva, com o maior prazer aqui. Obrigado. Eu agradeço a apresentação. E você é um exemplo também como pessoa, porque transmitir a sua paixão é um muito bom exemplo, que tem que sempre começar, né? Cada dia acordar e começar. Então, realmente, eu fiquei fascinada. Obrigado, eu agradeço. Mas, no fundo, você falou uma palavra que eu acho muito importante, que é paixão. Sem paixão, nem criança nasce, né? Na verdade, se você não se apaixonar pelo que você está fazendo, fica muito difícil se chegar a um resultado que seja um êxito. Se tem algum fator sorte aí, foi uma pessoa tão cedo, já criança ainda, descobriu o que queria fazer na vida, né? Se apaixonar pelo que seria o seu destino. Todos nós, inclusive os que estão nos assistindo, sabem que, sob certo aspecto, nós somos produtos do meio onde nós vivemos. Eu nasci em Bauru, no interior do estado de São Paulo, onde tinha um dos melhores aeroclubes do interior do Brasil, eu diria. Eu vivia em torno de pessoas que voavam, e ao mesmo tempo eu tinha um professor de química que era fã de Santos Dumont. Nós tivemos um sábio, em 1906, quando ele fez o primeiro voo do mais pesado que o ar. E 40 anos depois, todos os aviões do aeroclube eram americanos. E aquilo começou a bater na minha cabeça. Puxa, nós tivemos um pioneiro e não fizemos nada a respeito do que o pioneiro descobriu. Por que o Brasil não fabricava aviões? Na época, o presidente da República era Getúlio Vargas. E ele lançou um grande programa chamado Programa de Integração Nacional. E eu dizia, puxa, o instrumento da integração nós importamos dos Estados Unidos. E nesse questionamento, você estava com que idade? 15 anos. Eu muitas vezes pergunto para as pessoas, você sabe aí a Manaus sem ser de avião? As pessoas recebem, não. Isso mostra claramente a necessidade de um produto dessa natureza. Imagina, assim, que já era uma pessoa, um adolescente muito especial, né? Mesmo... Não, mas era o ambiente que eu vivia. Eu ia muito ao aeroclube. Você já tinha andado de avião nesse momento? Sim, porque eu comecei a voar planador. Com 16 anos, naquela época, não podia tirar a carteira de motorista, mas podia pilotar planador. Ah, então você já pilotava? É, e me empolguei pelo voo, né? E teve um suíço que, foragido da Segunda Guerra Mundial, decidiu se estabelecer no Brasil. E ele fabricava planadores na Suíça. E ele começou a nos mostrar as maravilhosas invenções que tem dentro de um avião. Aquelas invenções não tinham vindo do céu, tinham vindo da cabeça de pessoas. Nós podíamos criar uma máquina que nos ajudasse a voar. E pela primeira vez na vida eu ouvi falar em engenheiro aeronáutico. Aí nesse momento você já pensou que era isso que você queria ser? Não, mas isso foi indo progressivamente, porque surgiu a ideia de um pequeno grupo, uns 5 ou 6 moleques, que começamos a pensar em ser engenheiro aeronáutico. Nós, como ainda hoje no Brasil, está prontinho para usar produtos prontos. Agora, olha para um produto pronto e não pensa numa alternativa de como esse produto foi feito. E mais ainda, né? Será que nós podemos melhorar esse produto que nós estamos usando hoje e ganhar uma posição competitiva no mercado? Então, a ideia nesse momento era só trabalhar com aquilo e não ser o criador. Claro, era trabalhar com aquilo. Porque era muito distante. Com 15, 16 anos, não tínhamos nem discernimento para dizer o que ia acontecer. Até compreender se o Brasil tinha uma escola de engenharia aeronáutica, que não tinha, uma fábrica de aviões, que não tinha. Não, nem tinham conhecimento disso. Não, as informações não fluíam como
hoje estão disponíveis. Inicialmente uns 5 ou 6, foi reduzindo, cada um tomando uma direção, um foi ser advogado, outro foi ser promotor, professor, coisa desse tipo, e restamos 2. E aí tivemos a tristeza de saber que o Brasil não tinha escola de engenharia aeronáutica. Então nós começamos a ver que tinha escolas nos Estados Unidos. Mas eu não tinha a menor ideia de qual ter acesso àquilo. Meu pai talvez não ganhasse o salário mínimo. Teus pais, o que pensavam das coisas que do seu interesse? Não, eles não acompanhavam, porque meu pai mal sabia escrever e ler. Mas aí essa coisa do meio também, você vê que nasceu um gênio, né? Talvez teu pai fosse gênio, mas não teve oportunidade. Exato. Né? Eu hoje me dedico à educação e digo isso sempre para os meus alunos. Se nós não fazemos com que a educação chegue a cada brasileiro, nós estamos perdendo gênios que provavelmente morram sem ter experimentado. Pois é, provavelmente esse seu gênio veio daí de uma pessoa que não teve oportunidade. Eu chamaria no meu caso de gênio, mas de qualquer maneira eu tive as condições que a sociedade local, quer dizer, o pensamento, a presença do suíço, o aeroclube, o professor que era fã de Santos Dumont. Você seria um parceiro do Santos Dumont, só que em momentos diferentes, né? Sim, a porque descoberta na realidade o Santos Dumont também pensou em fabricar avião. Todo esse contexto foi que um amigo meu, o apelido dele era Zico, o Zico e eu, continuamos insistindo em tentar ser engenheiro aeronáutico, embora não existisse, né? E foi aí então que o comandante de um desses tiro de guerra lá na minha cidade natal, em Bauru, nos sugeriu, já que vocês querem mexer com o avião, entra para a aeronáutica, para a FAB. O primeiro concurso que nós fizemos foi em 1946, eu tinha 16 anos, não passamos. Aí, novamente, a figura do suíço foi muito importante. Ele falou, vocês têm que aprender que o sucesso é uma escada. Comece a fazer um novo esforço para conseguir subir esse primeiro degrau. E depois do primeiro degrau, vão subindo os outros, mas sempre lembrando que a escada de sucesso requer esforço. Importante a figura dele, né? Nós dois, o Zico e eu, estudamos para valer. No final de 47 fomos aprovados. Sim. Aí, um determinado dia, 1951, nós nos transformamos em oficiais aviadores e pilotos militares. E não sabíamos que a FAB, naquela época, estava criando o ITA, que foi a primeira escola de engenharia aeronáutica do país. E começamos a trabalhar. O Zico foi para uma base aérea lá no Rio de Janeiro. Infelizmente, em 1955, ele sofreu um acidente grave e morreu. Deve ter abalado muito. Olha, foi um abalo enorme. Era o único companheiro que restou, né, ali. E nós, pensando sempre juntos, né? Muitas das ideias que nós tínhamos morreram junto com o Zico. Foram embora. Né? Temporariamente? Temporariamente. Aí, depois voltaram? Aí voltaram numa madrugada. Você mencionou em certo momento aqui na nossa conversa sorte, né? Picasso dizia que só tem sorte quem está presente quando a sorte chega. O que significa o quê? Dedicação. Numa madrugada, eu estava dormindo, fui acordado por um colega, eu era instrutor do Correio, ele me acordou às 3 horas da manhã e pediu se eu podia fazer um voo com ele àquela hora. E eu acordei, claro, fui lá fazer o voo com ele. E depois eu perguntei, mas por que fazer o voo essa hora, né? Ele falou que eu sou aluno do ITA. Olha. Aí ele falou, você não sabe? A FAB criou um instituto tecnológico que forma engenheiro aeronáutico. Olha, foi uma explosão na minha cabeça. Pareceu que o Zico voltou. Olha, em resumo, eu entrei naquele avião como aviador, desci daquele avião como engenheiro. Minha cabeça tinha dado A minha determinação era fazer o curso de engenharia aeronáutica no ITA. Se desejasse fazer o ITA, tinha que passar no concurso do ITA. Competir com jovens. Eu já não era mais jovem, eu tinha 28 anos. Fiz o concurso, passei. Importante esse momento, porque ele, né, uma coisa foi levando a outra. Mas, ouvindo suas histórias, eu percebo que, assim, né, você tem o desejo, tem a força, está sempre pronto ali, alerta, porque podem te falar, né, o que pode acontecer, e as coisas vão acontecendo, né? Claro. As respostas vão chegando. Como é que você explica isso? É destino? É comunicação com o universo? É Deus? O que é? De tudo um pouco, né? Mas sem dúvida nenhuma é saber aonde você quer chegar. É mais fácil encontrar o melhor caminho. E foi exatamente isso que aconteceu. E num determinado dia, em 1962, eu recebi o diploma como engenheiro do ITA.
Aí, quando eu olhei para o diploma, eu fico emocionado até hoje. Porque aí passou na minha cabeça o sonho de Bauru, o Zico, e tudo aquilo que eu tinha pensado antes. E dizendo, por esse canudo aqui está representado um sonho. Agora eu tenho a qualificação correta. Logo em seguida, o diretor lá do CTA me convidou para trabalhar no Departamento de Aeronaves do CTA, que é um instituto de pesquisas da Força Aérea. Estou com a qualificação certa e vou indo para o lugar certo. Era o único lugar no país onde a gente poderia produzir um avião novo. Aí falei, agora o problema é meu. E foi aí nesse momento que eu comecei a pensar seriamente. Eu tinha estudado bastante já a história da construção aeronáutica no Brasil. Eu ficava me perguntando sempre por que desde Santos Dumont, nós estávamos quase 60 anos depois, nós não fabricamos avião. E comecei a trabalhar nesse assunto e acabei descobrindo que não tínhamos sucesso porque fazíamos aviões semelhantes aos americanos. E aí eu coloquei um desafio para mim mesmo, de novo, eu tenho que encontrar um avião que os americanos não acreditem nele. Porque se eu tiver uma concorrência dos americanos, eu vou ser derrotado na primeira pancada. Eu acho que nem era por competência, era por experiência mesmo que eles tinham, né? Exatamente, porque aí eu já tinha a qualificação de engenheiro aeronáutico e já sabia, né? E aí então foi que eu brinquei com os meus amigos que nós temos que achar um avião diferente. Os americanos darão risada quando nós queremos que vamos fazê-lo. Se os americanos acreditassem no nosso projeto, pode ter certeza que eles fariam antes, mais rapidamente e melhor. Mas olha o gênio, né? Aí passei um bocado de tempo, nesse período, que era o começo da década dos 60, foi inventado o motor a jato. Ele foi começar sendo instalado em aviões de passageiros, tudo avião grande. E aí foi que eu descobri o avião diferente que os americanos riam dele. O avião pequeno é mais caro de operar que um avião grande. Porque, evidentemente, quem paga a conta são os passageiros. Quanto mais passageiro tiver, menos custo per capita, né? Uhum. Surgiu a ideia se a gente poderia criar um transporte aéreo de avião pequeno que atendesse as cidades pequenas. Foi aí que surgiu na cabeça criar o sistema de transporte aéreo regional. A primeira vez que um americano ouviu isso, ele morreu de rir. Porque ele falou, não é viável. Então, o problema que nós tínhamos, fazer um avião pequeno... Mais barato? Que pudesse acomodar o problema de custo. E como foi pensado isso? Foi aí que nós fizemos o nosso primeiro avião, que se chamou Bandeirante. Os americanos nem se incomodaram conosco, que era o que nós queríamos. Até o presidente da Cessna, que era a maior companhia na época, falou com o nosso presidente da República, dizendo que o nosso projeto era de maluco. Quando eu ouvi isso, fiquei num contentamento enorme. E se nós tivermos êxito, a Cessna não vai ser nossa concorrente. A primeira tentativa nossa, ninguém achou que seria viável. Até teve um brigadeiro da FAB que falou, poxa, isso que vocês estão pensando, acho que tem sentido. Ele foi influenciando outros brigadeiros e, num determinado momento, até o ministro da Aeronáutica estava começando a achar que nós poderíamos fabricar aviões para escala mundial. E quanto tempo levou para realmente vocês conseguirem? 4 anos? Para fazer o primeiro avião. Mas quem custeou esse avião? Isso é uma boa pergunta, porque eram outros projetos do CTA, eu tomava até pessoal emprestado para fazer. O nosso primeiro avião voou com peça de outros aviões, com grande dificuldade. Mas foi com a ajuda de todos, assim, uma coisa meio Pois porque aquilo foi contaminando as pessoas, dizendo, puxa, quem sabe isso possa dar certo. As pessoas começaram a se empolgar. E o fato é que, no dia 22 de outubro de 1968, nós tínhamos começado esse projeto no começo de 65, 6h15 da manhã, o avião decolou. Que beleza. Aí quando ele decolou, foi em São José dos Campos. Uma festa. Que nada, foi um espanto. Ninguém acreditava, né? Nós fizemos isso em segredo inicialmente, porque nós não tínhamos certeza se o avião ia voar ou não, né? Nossa, mas quem teve a coragem de sair nele? Nós. Você foi? É. Você e mais quem? Eu e mais um outro piloto. Eu brinco muito dizendo que o espanto maior foi quando o avião pousou. Né? Aqueles caras malucos fizeram um avião que decola e pousa, né? Quer dizer... Depois de quanto tempo vocês pousaram que tinha decolado? O primeiro voo foi mais ou menos uns 40 minutos, mais ou menos. Nossa, demorou, vocês deixaram o povo em suspense, né?
Mas nós tínhamos que explorar o avião o máximo que a gente podia. Aí, evidentemente, essas pessoas que tinham dúvida começaram a dizer, espera um pouquinho, isso que esses caras estão fazendo pode ser coisa séria. E, surpreendentemente, nesse momento, o apoio da FAB foi crescendo. Quem foi a pessoa mais importante que alavancou esse projeto do Bandeirante? É difícil dizer o mais importante, mas primeiro foi o nosso diretor lá do CTA, né? E depois, sem dúvida nenhuma, foi o próprio ministro da Aeronáutica, que foi o ministro Márcio de Souza Mello, nos deu um apoio enorme. E aí eu falei com ele, né, ministro, agora nós temos que dar outro passo. Nós temos que fabricar o avião, tem que criar uma companhia nova. Aí o ministro falou, tá bom, vai em frente, eu vou te ajudar. E pediu para reunir empresários que poderiam se interessar pela fabricação de aviões no Brasil. Mas ninguém topou. Nós sabíamos que nós tínhamos vivido para fazer um avião que ninguém acreditasse nele e que estava dando certo. Nós gastamos quase um ano nesse esforço e não conseguimos nada. Aí propusemos ao mesmo ministro fazer uma companhia como a Petrobras, como uma sociedade de economia mista, quer dizer, uma sociedade com capital privado e capital governamental. Uhum. O governo não quis na primeira pancada. Novamente a sorte veio e mudou tudo. Imagine que nós estamos trabalhando num domingo, 7h30 da manhã, o telefone toca. Era o operador da torre de controle do aeródromo de São José dos Campos, onde nós estávamos. E ele falou, o presidente da República estava voando para uma solenidade em Guaratinguetá, e o campo está fechado com nevoeiro, e o avião do presidente foi desviado, vai pousar aqui. Não encontrei nenhuma autoridade para receber o presidente. Perguntou se eu podia receber o presidente. Olha. Aí, nessa altura, eu falei, mas é claro, pô, se eu pedisse para falar para o presidente jamais conseguiria. Mas, de repente, o presidente cai no meu colo. É uma loucura isso, né? Perceber que quando você tem um negócio na cabeça, às vezes as coisas em volta de você começam a conspirar a favor. Sim. E aí eu tive o presidente comigo quase uma hora. O presidente me surpreendeu, porque tudo que eu contei para ele, pintei uma imagem da Embraer hoje, né? Fabricando vários tipos de aviões, vendendo para o mundo inteiro. Nós íamos exportar mais avião do que o Brasil iria importar. Hoje está acontecendo. É isso, né? Para quantos países a Embraer? Hoje nós estamos exportando de 90 países do mundo, para você ter uma ideia. É a empresa que mais exporta? Manufaturado, sim. E eu falei tudo isso para o presidente e ele acreditou, né? Eu senti que ele saiu bem balançado. Eu trabalhei sempre com motivação, né? De motivar meu pessoal, de crença de que nós podemos transformar o futuro que nós imaginamos em realidade. E quando na segunda-feira contei para o pessoal que o presidente tinha estado lá, o pessoal falou, mas não é possível acontecer uma coisa assim. Eu falei, olha, se é impossível, não vou aguentar. O fato que aconteceu, conversei com o presidente e acho que ele gostou da ideia. E foi aí que no dia 19 de agosto de 69 o presidente assinou a lei de criação da Embraer, porque precisava de uma lei, porque seria uma sociedade de economia mista. Eu fui designado presidente da companhia e criamos a companhia a partir do zero, quer dizer, em janeiro de 1970 nós começamos a trabalhar. A FAB nos ajudou bastante, o ministro nos ajudou bastante, porque ele estava procurando um avião de treinamento para formar pilotos militares e tinha escolhido um avião italiano. E aí eu propus ao ministro que comprasse esse avião da Embraer e não da Itália. O senhor contrata a gente para fazer o avião, e nós contratamos os italianos para trabalhar conosco. Lógico. Pessoas com pessoas para aprender, né? O ministro nos contratou e foi aí que nós começamos e nós fabricando o Bandeirante. O próprio ministro ainda falou, e vamos fazer uma experiência sobre o uso do avião no transporte aéreo. E é pela primeira vez na história do mundo foi criado um sistema de transporte aéreo regional. Aviões de pequeno porte atendendo as cidades menores. Bárbaro. Nos Estados Unidos, 2.500 cidades tinham deixado de ter transporte aéreo regular, porque o avião tornou grande demais e não podia pousar nos aeroportos que tinha nas pequenas cidades. E ninguém queria construir um pequeno avião. E o nosso avião chegou na hora certa. Quando os americanos viram que existia um avião que operava economicamente nas pequenas cidades, foi uma procura enorme. Nós vendemos centenas de Bandeirantes para os Estados Unidos. Aí foi um... E como é que você se sente, por exemplo, você que viaja bastante, né? Você identifica quando você entra num avião que foi construído por vocês? Bom. Hoje identifica na hora, né? Identifica na hora. Por exemplo,
Eu tive que ir a Detroit, eu recebi uma homenagem lá em Detroit. Quando eu entrei no avião, era um avião nosso. Nossa, deve dar um... Detroit a Memphis, né? Tive vontade de chorar. Foi muito bom. De modo que coisa dessa natureza agora tem acontecido muito, né? Muitos brasileiros têm voado em aviões nossos que nem sabem que são brasileiros, feitos em São José dos Campos. Mas tem que saber, você não acha? Eu acho. Eu acho que tem muita coisa no Brasil que a gente tem que se orgulhar. É nesse sentido que esse programa de divulgação seu funciona. Sim. Inclusive, gente, teria tanta coisa para falar desta pessoa. Inclusive, tem um blog seu, porque são 3 pessoas que escrevem, né? Na realidade, está aberto para qualquer pessoa, mas essas 3 pessoas são fixas. Produzem bem bastante para o blog. Então, vale a pena dar uma olhada nesse blog, é o blog do Osiris, né? Isso. Dá uma olhada, gente, porque as lições que ele passa, muito importante, que você escreve, mas me chamou mais a atenção, foi sobre a felicidade. Além de estar sempre em busca das coisas, dos seus sonhos, né? Eu achei importante também uma coisa que você citou, que fala que uma coisa que deixa a gente muito feliz é quando você faz alguma coisa por alguém. De modo que fazer um pequeno resumo dizendo que é possível em países como o nosso, como o Brasil, quer dizer, não quer dizer que nós vamos satisfazer todas as nossas necessidades vindas de fora. A hora que nós recebemos essa enxurrada de equipamentos fabricados no exterior, podemos pensar, será que nós não podemos entrar nessa enxurrada e fazer em sentido contrário também, produzir produtos novos que possam chegar lá fora? Porque uma Samsung da Coreia do Sul, que é um país metade do tamanho do estado de São Paulo, pode fazer esses produtos, exportar para o mundo inteiro e nós não. É simplesmente começar a tentar resolver um problema pela possibilidade que você tem de resolver o problema. Todas as vezes que a gente fala alguma coisa nova para alguém, a pessoa diz, não vai dar certo. É verdade. Eu acho que é simplesmente mudar isso. Sim, primeiro porque se a pessoa está almejando aquilo, já é o principal. Exatamente. Então, a gente nota que, na realidade, a gente começa a tentar resolver um problema pela dificuldade, não pela possibilidade. Eu penso ao contrário. A partir do momento que você se dedica, acredita, tudo pode acontecer. Exatamente. Eu estava vendo hoje de manhã, por exemplo, o CNN, falando sobre os problemas da Ucrânia, derrubada desse avião lá na Rússia, o acidente que ocorreu na África do Sul. Aí eu perguntei, poxa, não está no momento de nós intervirmos, por exemplo, nós brasileiros que temos hoje avião voando no mundo inteiro, e graças a Deus, nossos aviões não estão tendo índice de acidentes alarmantes, nada disso. Uhum. Quer dizer, são seguros, as pessoas têm confiança de entrar nos nossos aviões. E realmente, eu acho que se a gente conseguir imbuir na cabeça de cada brasileiro que nós somos um povo capaz, nós temos um território continental, um país gigantesco, que nós somos melhores do que nós pensamos, pode ter certeza que esse país vai começar a mudar. Bom, eu acho que um exemplo é Osiris Silva. Não, o meu não. Exemplo é da minha equipe, né? Lógico, ninguém faz nada sozinho, mas... mas olha, pessoas extraordinárias. Inclusive um deles faleceu recentemente. Eu vendo aquele pioneiro sendo levado ao túmulo, falei, o Brasil não faz ideia de quanto deve essa pessoa. Bom, mas eu digo assim que o Brasil não sabe o que deve a você, por tudo que você fez. Olha, justamente isso que me orientou agora, que eu estou me dedicando à educação. Já imaginou quantos milhões de jovens brasileiros, por falta de oportunidade de estudar, de se graduar, sujeitos inteligentes, mas não ganharam essa habilidade de poder extrapolar tudo isso. Da vazão, né? Milhões de brasileiros devem estar morrendo agora sem a oportunidade de exercer aquilo que ele tem na cabeça, que deve ser qualquer coisa extraordinária. Até eu sempre falo com as autoridades que nós devemos lutar para que cada brasileiro possa ter a oportunidade que eu tive. Eu acho que o Brasil precisaria de um presidente, por exemplo, como você. Nunca pensou nisso? Não me bota nada. Não, nunca pensou. Eu não sou do ramo. Não, mas já foi ministro, né? Fui, mas eu saí rápido porque eu não gostei. Não gostou. Mas no fim, eu acho que concordo com você. Se nós tivermos um presidente que tenha na cabeça que nós temos que qualificar cada brasileiro para que seja um vencedor, meu Deus do céu, esse país vira no avesso num instante. Eu acho que um presidente agora, né, que a gente está chegando ao momento da escolha, o presidente tem que ser uma pessoa que pense em cada
em cada brasileiro e não nele e na turma dele só, né? Mas um ser humano que pense efetivamente que cada brasileiro é um valor em si próprio. Sim. E o que nós temos que fazer é qualificá-lo para que esse valor seja explicitado em realizações extraordinárias. E em vez de fazer, como muitas vezes nós pensamos aqui no Brasil, de que o governo vai fazer um plano de desenvolvimento, não, o que eu digo não é isso. O que o governo tem que fazer é preparar todas as condições para quem tenha planos tenha êxito. Porque não é um plano centralizado feito por Brasília que vai construir o Brasil. Absolutamente. Nosso avião não nasceu em Brasília. Mas se ele tiver qualquer coisa na cabeça e querer empreender e fazer alguma coisa de nova, acreditar nisso e for um lutador, por que não ajudá-lo? Olha, é uma pena que você diga que não é do ramo. Realmente a gente perde muito com isso. Não, eu já vivi meus primeiros 80 anos, quer dizer... 80. E quais são os seus sonhos nesse momento? É o que eu almejo ajudar meus alunos da minha universidade a serem os melhores brasileiros possíveis. Eu tenho certeza que a semente vai ficar aí. Certo momento, essa semente pega um terreno fértil e sai uma bela árvore. Olha, eu queria ter a sorte de ser um desses alunos, dessas pessoas que convivem com você, que tem a oportunidade, o prazer de estar na sua companhia, de ter a sua presença ali no dia a dia. Quero agradecer muito a sua presença aqui. Eu sei que você é extremamente ocupado, tem muitas funções, mas é uma honra para mim. E para quem assiste o Sala da Net poder ouvir um pouco da sua história, um pouco, né, gente? Porque tem muita história, tem vários livros, tem biografia. Bom, eu que agradeço a oportunidade e se porventura dessa conversa sair uma pessoa que realize qualquer coisa, eu acho que nós vamos estar pagos. É não verdade, precisa né? muita gente não, que um só. Mas eu tenho certeza que muita gente, porque quando eu comecei a ouvir as coisas que você fala, a sua história, já para mim já ajudou bastante. Então eu acho que... Então você vê que já estamos tendo lucro. Já. Muito obrigada. Eu tenho um presente para você agora, da Copenhagen. Copenhagen.com.br, os melhores chocolates. Né? Para quem tá aí com água na boca, dá uma entradinha no site, vê as delícias. Toda hora tem um produto novo. Eu sei que quem está nos ouvindo aqui já está com água na boca, como eu estou também. Né? Oh, que bom! Porque afinal, todos nós somos um pouco formigas, né? Oh, aí é uma delícia, né? É, então, muito bom. Esse é muito obrigado, viu? Agradeço muito obrigada, eu viu? que agradeço. Prazer imenso ter você aqui. Beijão pra você, viu? Beijão pra você. Muito obrigado. Obrigado. Este programa tem o apoio cultural Copenhagen e Carminho.